Olá pessoal, meu nome é Ricardo Amatucci, eu sou velejador, educador, arte educador, jornalista, escritor. Escrevi Uma Família pela Costa Sul, Uma Família pela Costa Leste. Quem quiser conhecer está no site www.sobrehomensveleiros.com.br. Também edito o jornal Almanáutica, que é um jornal dedicado à náutica, mas principalmente à vela. E fui convidado pelo Matheus Dantas para bater um papo com vocês sobre vela, sobre nossa experiência, minha, da minha esposa, da minha filha, como começamos a velejar, enfim, tentando incentivar as pessoas a fazer um pouco da sua vida uma coisa um pouco mais legal velejando. Então, a primeira coisa eu gostaria é agradecer ao Matheus Dantas pelo convite, pela iniciativa desse congresso virtual, que eu acho uma ferramenta extremamente importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com educação à distância no início da educação à distância, muitos anos atrás. Começamos no tempo da BBS, colocando os alunos em contatos com outras crianças de outras escolas. Depois isso evoluiu para o mundo das imagens, e eu acho que a internet é uma ferramenta muito importante para a educação de uma maneira geral e para disseminar essas ideias legais. E se você unir isso à vela, é muito mais legal, né? Bem, como o tema proposto é incentivar as pessoas a se iniciar ou a botar os seus barcos na água ou tomar caminhos um pouco mais longos, né? Eu acho que nada melhor do que contar como foi a minha experiência, da minha esposa, como é que nós começamos na vela. E esse começo foi bastante curioso. Nós, na nossa juventude, hoje passamos dos 50 os dois, mas nós éramos esportistas, né? Nos conhecemos, aliás, praticando espeleologia, né? Que, para quem não conhece, é a arte aí de explorar as cavernas, mapear cavernas, fazer estudos, e frequentávamos o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, Petar, no núcleo Caboclos, que é um outro núcleo distante desse núcleo mais turístico, que talvez algumas pessoas conheçam, e fazíamos rapel, escalada em rocha, a Pedra do Baú, esse tipo de coisa. E aí, com o passar do tempo, nós fomos parando, e um belo dia a gente estava sentado no sofá, no escritório aqui de casa, assistindo, vejam vocês, Domingão do Faustão, e eu parei, pensei e falei, puxa, olha, a que ponto chegamos, né? A gente era esportista, fazia um monte de coisa, e agora estamos aqui, os dois bundões sentados no sofá, assistindo essa porcaria que não acrescenta em nada e que, né? E estamos aqui. E aí conversei com ela no sentido de falar, por que a gente poderia fazer para voltar ao esporte, né? Escalar não dá mais, e caverna é uma coisa que está muito longe, a gente tem pouco tempo de viajar, né? Talvez fazer rapel com uma idade um pouco mais, né, avançada não seja o ideal, e até porque a gente pode até começar a voltar a retomar, mas com o tempo a gente vai acabar parando, né? A gente precisaria escolher um esporte que a gente pudesse continuar longamente, aí, até ficar velhinho, né? O que poderia fazer? Ela falou, olha, meu avô velejava. Eu falei, interessante, o negócio de velejar é bacana. Nós já tínhamos tido uma experiência de nos aproximar da vela, porque nós tivemos uma confecção que trabalhava com material de esporte e aventura. Nós fazíamos bolsas de mountain bike, e entre os materiais nós fazíamos sacos de dormir. E uma época nós tivemos a oportunidade e conseguimos fornecer para o Amir Klink o saco de dormir para ele fazer aquela famosa invernagem polar que ele fez lá na Antártida e tal. E ele levou o nosso saco de dormir, inclusive tem quem tiver o livro aí dá uma procurada, nossa empresa chamava-se Polar Equipamentos, e tem um agradecimento no final do livro e tal. Ele foi lá e usou o nosso saco de dormir, foi o primeiro saco de dormir produzido de pena de ganso. A gente importava pena de ganso lá de Santa Catarina,
inventou uma máquina de separar, porque a gente só podia usar pluma, porque a pena espetava e furava, né? Quem estava lá dormindo, o negócio espetava você e tal. Então a gente inventou uma caixa de geladeira com um aspirador de pó jogando o vento para um lado, as plumas mais leves elas voavam e o próprio aspirador chupava em cima as plumas, e a gente fazia aí essa separação. Enfim, fizemos isso aí, fornecemos. Então a ideia do veleiro não era uma ideia muito distante na nossa cabeça, embora fosse da nossa realidade. E ela contou a história interessante do avô dela, que velejou até os 90 anos no ICSA, foi um dos diretores participantes lá do ICSA, e isso voltou a acender uma interrogação. Puxa, será que velejar é a coisa? Então, vamos tentar ver como é que é isso aí. Durante a semana, dei uma fuçada na internet, acabei achando um cara que até hoje é meu amigo, o grande Gustavo, que me deu a primeira aula de vela e que me despertou, mais do que me ensinar, ele me despertou em minha paixão pela vela, porque ele não se fixou nas coisas muito técnicas, mas embora ele tenha me ensinado o básico, a preocupação dele foi despertar essa paixão, né? Ele tinha uma carta náutica feita de próprio punho da Guarapiranga, e aí a gente fazia exercício de bússola de localização, ele encalhou o veleiro de propósito, ensinou técnicas de desencalhe. Foi uma coisa que me levou a partir daí, e hoje eu percebo isso, que me levou para a vela de cruzeiro, e despertou muito em mim essa paixão pela vela. E aí depois eu fiz o curso, fiz sozinho, a minha mulher não se animou muito no primeiro momento, eu falei, vou lá, vou ver qual que é, né? E se for legal, eu te chamo e a gente faz junto e tal. E de fato depois ela foi e a gente refez o curso com ela, e a partir daí nós começamos a alugar veleiros na Guarapiranga. Na época tinha uma oferta muito grande de aluguel, até hoje ainda tem. E começamos a velejar. Fim de semana a gente ia lá, alugava o veleiro e apanhava pra caramba, dava aquelas braçadas, todo mundo a 5, 10 nós por hora ali, e a gente parado ali, com a vela batendo, não tinha a menor noção, até que a gente acabou, né, pegando o jeitinho e nos divertimos muito. E aí acabamos comprando um veleiro, procuramos bastante, essa é uma questão que depois eu vou conversar também sobre a compra do primeiro veleiro, e que foi um Velamar 27. Vocês imaginam um Velamar 27, até hoje a gente brinca, que é um pires, né, um pato em cima de um pires, né, como a gente brinca, porque é um veleiro relativamente grande para Guarapiranga, embora ele ainda esteja lá com o nosso amigo Dudu Costa, no Asbac, no Clube Asbac. E a gente se divertiu muito, muito, muito. Dormíamos no terceiro lago, passeávamos, velejada noturna, foi uma coisa bastante gostosa. Aprendemos muito de mecânica, aprendemos muito de regulagem de vela, de manobra. Agora a Piranga é interessante porque ela tem mudanças de vento muito rápida, né? As rondadas de vento, o acabar o vento, é uma coisa que é muito rápida e você aprende a ter essa agilidade de pensar e de fazer as manobras com rapidez, e que depois você acaba utilizando quando você está no mar. Mas o aspecto interessante é que depois que nós começamos, a Diana, minha esposa, como muitas mulheres, ela se apavorava quando o veleiro adernava, né? Se apavorava muito, de maneira a entrar em pânico, a descer para a cabine e chorar lá embaixo. Então isso foi uma coisa que eu falei, puxa, não vai rolar, né? Chegou um determinado momento que eu pensei, não vai ser vela, é bom a gente procurar a bocha, uma coisa mais tranquila, porque vela não vai rolar. Mas, por outro lado, eu falei, quem sabe se a gente der tempo ao tempo, e se a coisa não for muito abrupta, né, vamos respeitar o tempo dela, porque é com ela que eu quero velejar. Nesse meio tempo, eu já tinha velejado muito, muito, muito com outras pessoas, já tinha ido a Noronha,
já tinha participado de regata, Semana de Vela de Ilhabela. Ela sempre apoiou, falou, não, vai lá, mas não tinha coragem de se aventurar em coisas um pouco mais radicais, entre aspas, né, para quem veleja na Guarapiranga para lá e para cá, com brisa e para ver o pôr do sol. Chega a ser radical você fazer uma Semana de Vela de Ilhabela. Então ela sempre incentivou, falou, não, vai lá, eu vou junto, você faz, você veleja e aí você me conta. Para Noronha ela foi de avião a primeira vez que nós fomos, e eu fui velejando na regata, na Refena, com isso eu percebi o seguinte, olha, vamos ir devagar, vamos dar tempo ao tempo, porque eu tenho certeza que se eu for no ritmo dela, ela vai conseguir me acompanhar. Velejar com outras pessoas é legal, velejar com os amigos é bacana, você velejar com um monte de gente no barco que você não conhece é interessante, você acaba conhecendo, se você conhece os seus amigos também é uma coisa bacana, mas você velejar com quem você ama e com quem você divide a sua vida, e principalmente porque era esse o objetivo, velejar em família, é uma coisa muito mais legal. Quem faz isso, quem fez isso, sabe que não tem preço, né? É legal ir para Noronha, mas é legal ir para Noronha com a sua esposa e com a sua filha, né? Então eu resolvi que a gente precisava ter esse tempo, né? E fomos devagarzinho. Quando ela achava que a coisa ia adernando, eu soltava o cabo, deixava o barco voltar, folgava a vela, e afinal de contas a gente estava lá para se divertir. Eu acho que velejar é se divertir fundamentalmente, né? Se você quer fazer regata, quer chegar em primeiro lugar, tudo bem, aí é outro papo, você procura o perfil que mais lhe agrada, mas se você quer fazer cruzeiro, como a gente sempre quis, né? Passear e conhecer o Brasil, enfim, aí você tem que fazer isso por prazer, né? Então nós fomos devagar, até o ponto que compramos um barco lá no mar. Nosso primeiro veleiro foi o Aladim 30 e começamos devagarzinho, né? Fomos velejar no mar finalmente, e começamos ali naquela região de águas bem abrigadas, que é Paraty, Ilha Grande, um passinho de cada vez. Então esse aspecto interessante da gente pensar um pouco, que é o sonho versus a realidade, né? Muitas vezes a gente tem o sonho, eu quero comprar um barco, eu quero velejar no mar, eu quero ir para o Caribe, eu quero dar a volta ao mundo, eu quero morar a bordo, e o início desse sonho, ele precisa ser passo a passo. Você, mesmo que você seja um milionário, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo não seja, você não vai falar, bom, eu vou dar a volta ao mundo, pega, compra um barco, no dia seguinte vai embora, porque você não tem a menor ideia do que você vai estar enfrentando e você precisa construir esse sonho. Então, a construção do sonho é passo a passo, é dia a dia. E se você se planejar minimamente, eu acho que as chances de você ter sucesso, elas são muito maiores. Quando você aprende a velejar, na medida em que esse processo vai ocorrendo, você aprende também que o planejamento é fundamental. É isso que vai garantir a você a segurança, é isso que vai garantir a você a sua felicidade, na verdade, as suas alegrias, porque se você não tiver esse planejamento, você se dá mal. Mais hora, menos hora, você acaba se dando mal. Então, planejar é fundamental e nada melhor do que planejar o caminho que você vai fazer para realizar o seu sonho. É claro que durante esse caminho, os percalços vão ocorrer, né? No meu caso, fica como exemplo, além de eu ter que respeitar o tempo da minha mulher, e isso levou alguns anos a mais para a gente conseguir fazer as coisas que eu gostaria de fazer, e até ela também, né? Porque o nosso sonho era junto, né? O meu pai, por exemplo, morreu em 2004, na época que a gente estava começando a se preparar para comprar o veleiro
no litoral e começar o nosso objetivo lá embaixo no mar. E isso foi meio que um baque na minha vida e a gente precisou de um tempo para, enfim, se recuperar disso. Eu conto isso no meu livro, Uma Família pela Costa Sul, que conta esse início que eu estou contando para vocês, com mais detalhes, e como é que a gente chegou até Santa Catarina, velejando e tal, que foi a nossa primeira grande viagem. Saímos de Paraty, fomos ao Rio de Janeiro, e depois descemos e fomos pelo litoral aí até ponteando, né, parando em vários lugares, até Santa Catarina. Mas essa construção desse sonho, ela precisa respeitar o tempo das pessoas, né? O seu tempo, o tempo da sua companheira, se for o caso, o tempo dos seus filhos, e respeitar o tempo que a vida te impõe. Às vezes você precisa dar uma parada, entender que isso não é uma frustração, isso faz parte da vida, você compreender o tempo da natureza, o tempo das coisas, da vida, dos acontecimentos, dos parentes, as prioridades, né? Às vezes você dá uma força para um parente que tem mais idade, que precisa dos seus cuidados naquele momento, e adiar o seu sonho, porque é preferível você fazer o seu projeto, mas estar plenamente realizado daqui a alguns anos, daqui a um tempo, do que você estar em dúvida, você está em algum lugar, mas a sua cabeça está em outro, e você ter uma série de problemas, né? Então esse planejamento que vai te acompanhar durante toda a realização da vela é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que a gente precisa lidar, né, precisa aprender a lidar, são os medos, são as inseguranças, né? Todos nós temos medos e inseguranças. Não achem que nós saímos para o mar e falam, oba, hoje nós vamos sair, vamos para Abrolhos. E o coração não bate mais forte, você não está cheio de insegurança, não tem muito planejamento antes, tem que ter, e é assim mesmo, é normal esse medo. E como lidar com esse medo? Nosso caso, a gente tinha dúvida, né? Quando seria a hora de sair para alguma coisa mais longa, de sair da Baía da Ilha Grande, de cruzar a Ponta da Joatinga ou a Marambaia e ir para cima ou para baixo, sair do quintal de casa. Quando a gente ia fazer isso? E é uma coisa que ficava martelando na cabeça da gente. E é natural, né? Você está lá com o seu barco e fala, será que eu estou preparado? E como é que a gente faz para saber se está preparado? É uma coisa que é natural. Você sabe se você vai estar preparado. É só você parar de se perguntar e um dia você fala, não, chegou a hora, eu estou preparado, né? Você tem que ter um cabedal de conhecimentos, né? Quando você veleja, não é simplesmente a técnica do vento e de ajustar a vela. Quando você sai para fazer um cruzeiro mais longo, é importante que você conheça uma série de coisas no seu barco. Você saiba onde está cada mangueira, você saiba onde é que pode dar um vazamento, consertar alguma coisa mínima. Claro que você não precisa ser um expert e desmontar o motor inteiro e montar o motor inteiro, seria excelente, né? Um mestre veleiro, costurar as velas e coisa e tal, se você conseguir é ótimo, não é necessário. Mas o mínimo, saber trocar uma bomba d'água, saber trocar uma correia do motor a diesel, saber dar uma remendadinha na vela, ter uma série de materiais lá para fazer remendo, uma braçadeira, enfim. São coisas, consertar o seu motor de polpa, enfim, remendar um bote, são habilidades que você vai adquirindo aos poucos, né? Ao longo do tempo, essas coisas elas acabam fazendo parte do seu cabedal e vai chegar uma hora que você fala assim, pô, eu tenho conhecimento suficiente, o que pode acontecer? A meteorologia é uma coisa muito importante. Então, se você tem esses conhecimentos todos, chega uma hora que você se sente seguro e essa hora que você fala para você mesmo, olha, legal, eu vou sair porque está na hora. Eu reconheço que está na hora, isso vem naturalmente, isso é importante que se diga. Então, se você tem alguma dúvida, é porque não está na hora ainda. É claro que você sempre é diferente você ter uma dúvida e você ter um friozinho na barriga, uma insegurança. Isso sempre é bom que tenha, né? O medo traz
a preparação, traz o cuidado, né? O grande ditado do velejador é: quem vai ao mar avia-se em terra, ou seja, quem vai sair precisa se preparar bastante em terra, precisa ter toda a preparação antes. E depois eu vou falar um pouco sobre essa preparação aí, o que a gente faz normalmente, o que é bom fazer. Mas trabalhar esse medo é alguma coisa também interessante. Então, qual é o problema? Vento forte? Vamos tentar encarar um vento forte. Vamos tentar chamar um amigo, fazer um curso. Vamos tentar ver quais são as reações do barco, vamos conhecer bem o barco, vamos nos conhecer, qual é a minha própria reação, qual é a reação da minha companheira, do meu companheiro, da pessoa que está indo comigo, como é que eu lido com um momento de estresse, de pânico. Isso é importante, porque às vezes você pode se deparar com isso, e se você se deparar com isso pela segunda ou terceira vez, é muito melhor do que na primeira. E se você se deparar com isso pela primeira vez lá fora, no marzão, é ruim, bem... Você pode ter uma reação errada, inesperada, né? E aí a coisa pode entornar. Você não vai ser feliz, né? E vamos lembrar que o objetivo é ser feliz, né? Um outro aspecto é esse, como é que você adquire esses conhecimentos, né? É na prática mesmo, né? É você se interessar, é você correr atrás. Não é assim, eu vou viajar o ano que vem, eu preciso fazer 75 cursos de meteorologia, de mecânica básica diesel, de mecânica básica de motor de polpa, de... Não, você vai fazendo devagar. Enquanto você se diverte fazendo churrasco lá com seus amigos, você também aproveita para fazer um curso, para baixar um software, para começar a acompanhar a meteorologia. Você não precisa, por exemplo, estudar meteorologia só quando você está no seu barco. Você pode fazer isso todo dia, você pode acompanhar a meteorologia, baixar os softwares, acompanhar a evolução das cartas sinóticas, começar a conversar com outras pessoas que entendam um pouco mais de você, para ir aprimorando esses conhecimentos, né? Pega o seu motor de polpa, que está lá embaixo, parado, traz ele para sua casa, pega um fim de semana que você não vai descer, abre uma cervejinha, pega a sua caixa de ferramenta e desmonta o motor. Não tem muito segredo, vai com fé, né? Começa a fuçar, começa a tentar aprender por conta própria, vai fazer pequenos cursos, traz pessoas que entendam para a sua casa, convida, vamos tomar uma cerveja lá, você me ensina como é que faz tal coisa e tal, não sei o que lá, vamos descer lá comigo para o barco, vamos fazer um exercíciozinho lá, você que tem mais experiência, me ensina. Esse cabedal de conhecimento é importante você ir adquirindo, para você chegar naquele ponto de se sentir seguro, né? Ajudar as pessoas. Tem alguém em dificuldade lá, você não entende nada, mas vai lá, fala assim, olha, o que eu posso talvez te ajudar, ou o fulano entende, eu vou lá buscar o fulano e vou junto para eu poder aprender também, né? Como é que troca lá uma correia, como é que, o meu motor é esse, o fulano, o meu motor é parecido, mas você não quer dar um pulinho lá, dá uma explicadinha. Normalmente quem é do mar se propõe a ajudar as pessoas. Isso é uma coisa bastante importante. Uma outra coisa que é interessante falar é sobre o planejamento da viagem, né? Como é que você prepara para fazer uma viagem específica, se você estiver pensando em fazer isso. A primeira coisa é você, como eu já disse, se preparar em terra, né? Além das provisões, das coisas básicas, né? É importante você pegar a sua carta náutica de papel, né, que é importante ter, abrir a carta e olhar o percurso que você vai fazer, conhecer o percurso previamente no papel. Dá uma olhada quais são os perigos, se tem laje no meio, se não tem, onde é que elas ficam, quais as referências, em que direção elas ficam, se você vai ter que tomar cuidado de dar uma desviada grande, se você tem algum ponto para se abrigar entre trechos grandes. Eu estou saindo de Vitória, vou para o sul da Bahia, vou fazer uma velejada longa, e se der um pepino aí, quais são os pontos que eu tenho disponível, quais são os portos que eu posso entrar, quais são os locais onde é viável eu me abrigar ou eu pedir um socorro no meio do caminho. Isso é importante, porque se der um pau ali geral no meio do nada, você fala, bom, tal lugar eu sei que tem tal coisa, né? Então esse tipo de preparação
Ele começa no papel e começa em casa. Outros aspectos importantes, tem muitos, né? Eu vou falar assim, o mínimo básico, mas é óbvio que você tem que estar com os seus equipamentos em ordem, e você deixar os equipamentos e o barco em ordem não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro. Quem tem barco sabe, você pode bater um papo, conversar. As pessoas, elas acabam levando, a gente até brinca que fala assim, o tempo do barco, né, para as coisas do barco, ele é um tempo à parte, né? Um mês não é um mês são 3 meses, né? Aquele profissional que prometeu que ia fazer não fez, ele levou a peça, não devolveu, ele disse que tinha, não achou, tem que vir lá da concessionária da fábrica, não veio, enfim, tem uma série de coisas. Então você começar a preparar o seu barco para uma viagem longa, para um cruzeiro mais longo, é uma coisa que você tem que fazer com muita antecedência. O barco tem que estar sempre pronto para partir. Essa aqui é a verdade. Então, abrir mão de coisas de manutenção é a pior coisa que você pode fazer. Vai deixando o barco em ordem o tempo todo. Se for preciso, faz um planejamento, uma tabela de planejamento, vai conferindo, vai se programando, como eu disse no começo, né? Você tem que se planejar para que quando você resolva partir, quando você cai a ficha e fala, não, agora eu vou, você já tem grande parte da manutenção bem feita, né? Parte de segurança, colete, nome do barco no colete, enfim, fogos, navigência. Lembrar que se sua viagem vai levar 3 meses, né, os pirotécnicos vão ter que estar válidos até você voltar da sua viagem, esse tipo de coisinha. Fazer um cardápio é uma coisa interessante, a alimentação a bordo é um capítulo à parte. Existem livros interessantes, a Eneida Secom tem um livro bastante bacana sobre alimentação durante viagens, conservação de alimentos. Essa, aliás, é uma habilidade interessante que você pode também se aprimorar, né? Cozinhar, aprender a fazer conserva, aprender a guardar corretamente os alimentos, faz parte do cabedal de conhecimentos, né? E você preparar planejar um cardápio, uma viagem, é uma coisa interessante que pode te dar muito prazer também. Você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses fora, você saber que, claro, você não vai comer todo dia dentro do barco, né? Isso eu aprendi na prática. Nossa viagem para a Bahia, nós passamos 40 dias a bordo e levamos comida como se fôssemos comer 40 dias no barco, café da manhã, almoço e janta, e mais um pouco para se tivesse uma emergência. E acabou que a gente estava dando... O marinheiro mais feliz foi o marinheiro lá da Bahia, quando a gente falou, olha, você pode levar essa comida para você. Acho que tinha comida para mais de 1 mês lá para ele, tanto que sobrou. É claro, você acaba comendo fora, acaba indo para restaurante, acaba comprando lagosta, peixe, que é coisa que você não leva daqui. E aquele macarrão, aquele feijão, aquele molho, aquele enlatado, né, sobra tudo. Mas então, esse planejamento deve levar isso em consideração. Você vê, olha, vou ficar tantos dias, mas vou ficar provavelmente 3, 4 dias aqui, 4, 5 dias ali. Esses locais têm restaurante, a gente vai querer comer fora, a gente só vai comer para economizar, vai comer no barco, tá? Então, esse tipo de planejamento é importante, além do planejamento do cardápio, né? É importante saber coisas que você gosta, coisas que você não gosta, arrumar a geladeira do barco de acordo com o uso, isso também é bacana, você não ficar abrindo e fechando a geladeira para economizar energia. Essas são coisas que você vai pegando a manha com o tempo. Um aspecto técnico interessante é o turno, né? Quando eu velejei tanto para Santa Catarina quanto para Bahia com a minha mulher, com a minha filha tinha 9 anos, não fazia turno. Nós fomos acho que a perna mais longa talvez tenha sido para Abrolhos, né? Vitória, Abrolhos, Santo André. Você fica ali 40 horas, 38 horas, entre 36 e 40 horas, dependendo, claro, do seu barco. E você precisa fazer turno. No caso, éramos só nós dois. E então a técnica que a gente adotou foi a seguinte:
o que é confortável para um e o que é confortável para outro. Porque às vezes você combinar turno e dizer, olha, cada um vai ficar 3 horas, cada um vai ficar 4 horas e você vai ficar, vamos sortear. Isso não é o melhor jeito. Eu já vi tripulações fazendo isso e na pior das hipóteses, tudo bem, se não tiver outro jeito, você pode fazer dessa maneira. Mas não é o ideal. O ideal é você levar em consideração o que é confortável para cada um dentro desse turno, porque a segurança de ambos vai depender disso aí. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa que durmo cedo, gosto de dormir cedo e gosto de acordar cedo. Então, 4 horas da manhã, para mim, não é sacrifício estar acordado. Mas 11 da noite é. E a minha mulher, ao contrário, ela é mais noturna. Então, para ela, meia-noite, 1 hora, tudo bem. Mais 4, 5 da manhã, para ela é um sacrifício extremo. Então, conhecendo isso, a gente já colocou os horários dentro dessa programação. É claro que sempre vai sobrar ali aquele 3 da manhã, que não é bom para nenhum, nem para um nem para outro, né? Sacrifício sempre vai ter, não tem jeito. Mas você pode fazer as divisões de maneira um pouco mais equilibrada, de acordo com cada um. E o que a gente fazia era 2 horas, sem a obrigação de chamar outro no final das 2 horas, a menos que você tivesse com sono. Então era comum a gente ficar 3, 4 horas, cada um no turno, mais de 2 horas, quando aquilo era mais confortável, desde que respeitados esse esquema do horário. Ela começava mais cedo e eu mais cedo no início da noite, né? E a minha prioridade era sempre no início da madrugada, no final da madrugada, início do dia, onde eu estava mais confortável. E no meio a gente revezava, e se fosse realmente preciso, olha, 2 horas, deu minhas 2 horas, toque, 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 acorda, chama, a pessoa vem, substitui você, e você vai dormir lá as suas 2 horas para, enfim, fazer esse turno. E uma das táticas que a gente tinha, e que se une aí a um aspecto importante do turno, é levar um timer. A gente levou, eu brinco no livro, que era o nosso quarto tripulante, né? Uma galinha, nós levamos uma galinha, mas aquele timer de cozinha que você gira e ele vai passando o tempo e ele toca o alarme lá no final do tempo estipulado. E a gente usava isso para que de 20 em 20, 15 em 15, 10 em 10 minutos, dentro das suas 2 horas de turno, você, primeiro, se por acaso você desse uma bobeada e desse uma cabeçada, uma cochilada, não ia passar de 10 minutos, porque aquilo ia te acordar. Segundo, que é importante, passado 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, você dá uma olhada 360 graus e ver o que está rolando, se tem algum navio se aproximando, se tem alguma outra embarcação, ver o que está acontecendo, se está tudo em ordem, está tudo tranquilo. É comum você subir a costa e para o nordeste, costa leste, encontrar pesqueiros com redes imensas, de milhas de redes, né? Algumas com luz estroboscópica, outras não, algumas colocadas paralelos à praia, outras não. E aí é importante que você tente observar se tem algum desses obstáculos, um navio que está vindo, que está em rota de colisão. Pode parecer exagero, o oceano é grande, mas não é não. Nessa hora, quando você avista uma luz 3 da manhã de um navio, você não reconhece de imediato se esse navio está vindo na sua direção, se ele está paralelo a você, se ele está perpendicular, se ele está se afastando. Demora para você perceber isso no visual, né? Então é importante você estar atento, você desenvolver as técnicas de você reconhecer. Hoje em dia você tem o AIS, né? O AIS é um aparelho que tem um sinal, os aviões usam, e agora os barcos de vela também estão usando, está se popularizando aí. Os navios têm como uso obrigatório, ele emite um sinal via rádio, você tem um receptor ou um emissor. Hoje em dia é muito barato você comprar rádio que tenha um receptor do sinal de AIS. Então ele dispara um alarme
e você ouve um alarme, você desce lá no rádio, ou se estiver no cockpit do seu rádio, você vai lá e no display já aparece todas as informações do navio. Rumo, direção, nome do comandante, nome do navio, que tipo de carga, para onde está indo, uma série de... dentro de uma cartinha lá, um displayzinho que mostra a sua posição em relação à posição desse navio. É muito fácil até, se no último caso, você até contata o cara e diz, olha, você está me enxergando? Eu estou aqui, ó, vou cruzar você pelos meus cálculos, vou passar na sua frente daqui a pouco, está me vendo? Ó, olha eu aqui. Ou então você bate o olho e fala, não, ele está indo embora, ele está paralelo, ele vai se distanciar. É uma ferramenta bastante útil que eu aconselho, é um investimento que vale a pena você ter um rádio com AIS. Ele não transmite, o navio não vai ver você no AIS dele, mas você vai vê-lo, que já é bastante suficiente para você se safar, né? Eu havia falado no começo que eu falaria sobre comprar o primeiro barco, né? E a gente ouve muitas vezes as pessoas cheias de dúvidas, né? Como é que eu vou? Que barco eu compro? Que tamanho é bom? Que modelo é bom? Que marca é bom? Blá, blá, blá. Vou dizer a você o seguinte, olha, compra logo o barco. Melhor coisa. Você, claro, faça uma escolha de acordo com o uso que você vai ter. Barco é que nem carro, entendeu? Quanto maior, quanto mais cheio de conforto, melhor. Quanto mais a lei, né? Quanto mais caro acaba sendo, melhor, óbvio, né? Respeitado o mercado, né? Mas o importante é você ir para a água. Compre o seu veleiro, vai velejar, um veleiro cabinado, que te dê uma experiência de cruzeiro. Claro, se quiser começar com um veleiro menor, com monotipo, né, velejar na represa, é uma excelente coisa. Agora, a dica que eu daria é você pensar na liquidez da venda do barco, porque certamente o seu primeiro barco não vai ser o seu último barco, né? A gente está sempre querendo uma coisa um pouco melhor, um pouco mais confortável, querendo dar um passo além. E quando você tem um barco que ele é de difícil venda, é complicado para você passar para frente, passar para outra pessoa e você dar continuidade ao seu sonho, né? Vender um barco demora, é pior que vender um Fiat. Mas se você tiver um barco que tenha pouco mercado, ele vai demorar muito para ser vendido. Você vai ter que acabar abrindo mão de algum valor para poder vender, enfim, e é uma dica aí que eu posso dar para você. Além disso, comprar um barco, ele exige que você faça avaliação do barco em relação aos gastos que você vai ter. Você vai ter gasto com o seu barco sempre. Não adianta achar que você vai recuperar todos os gastos quando você vender o seu barco. Um barco tem um preço de mercado. Então, se você for comprar, sei lá, um Brasília 32, que deve valer hoje aí, posso estar por fora, mas volta de 90 mil reais, 80 mil reais. Não adianta você achar que, não, porque eu pus o eólico, porque eu pus, porque eu pus, e vai querer vender por 130, porque o cara vai olhar e falar assim, não, mas é um Velamar 32, tem 7 vendendo por 80, 90, eu não vou pagar 130 no seu, e aí você não vende. Uma coisa é você ter um valor intrínseco do seu bem, né? Outra coisa é você querer vender o amor que você depositou, o capricho que você teve. Isso ninguém vai pagar nunca, não adianta querer colocar preço, né? Então, quando você compra o barco, você tem que ter essa avaliação também. Às vezes vale a pena você pagar um pouquinho a mais, né? Obviamente entre 80 e 130 a distância é muito grande, no meu exemplo, mas se o cara está pedindo um pouco a mais do que os outros barcos, vale a pena ver o porquê que isso está sendo pedido. O estado geral do barco, uma pintura de fundo não é barata, trocar os estais não é barato, um jogo de vela não é barato, os equipamentos eletrônicos, em que condição eles estão, um rádio com AIS e um rádiozinho meia boca,
né? Essas diferenças elas precisam ser avaliadas, né? Uma gaiuta que vaze, que precisa ser trocada, é um trabalho imenso, um tempo imenso e muita grana. É uma bucha de leme que precisa ser trocada. Então, esse tipo de avaliação é importante. Se você não tem conhecimento suficiente, procure um amigo que tenha. Existem tabelas na internet que você baixa aí, de um checklist, né, onde você pode avaliar e levar para sua pastinha e falar, olha, dá licença, eu vou avaliar aqui, tal. Fazer orçamento depois, olha, eu gostei do barco, mas ele precisa de tal coisa, olha, vai orçar. Faz uma contraproposta para a pessoa que está vendendo, olha, eu orcei lá o seu barco, as velas estão rotas, eu vou querer fazer um cruzeiro para o Nordeste e eu não vou poder subir para o Nordeste com uma vela meia boca. Aliás, aqui um parênteses que eu faço, eu fiz isso, não recomendo a ninguém. A minha vela estava uma vela velha e eu fui fazer um serviço outro e o cara que estava fazendo esse serviço, ele também mexia com vela e tal, e ele olhou e falou assim, olha, eu aconselharia você a trocar essa vela. Eu achei que ele estava querendo empurrar o serviço. E eu falei, não, essa vela tá boa ainda e tal, eu acabei de dar uma geral aqui, fiz um remendo ali e tal, não sei o que lá. Ele falou, bom, você que sabe, não falou mais nada. E aí, saindo no meio do caminho entre Vitória e Abrolhos, a vela explodiu, a vela mestra, e eu não tinha reposição. Graças a Deus ela rasgou no sentido da esteira, eu tomei um riso, fui mais devagar, mas se ela tivesse rasgado de uma outra maneira, eu tinha dançado. Então isso é uma coisa importante, né? Você querer economizar em algumas coisas. No meu caso foi por falta de conhecimento, né? Eu achei que dava e tal, não reconheci que ela estava muito ruim. Mas voltando para a compra lá do veleiro, você fazer essa avaliação é importante. Peça ajuda para alguém mais experiente, vá junto, e às vezes você tentar economizar em determinados aspectos não vale a pena. Você acaba gastando depois de uma maneira ou de outra, né? Esse é, aliás, um tema interessante. Às vezes as pessoas falam assim, coisa de barco custa, tem uma tabela à parte. Você vai na loja, se você disser que é para barco, você vai pagar muito mais caro. O mercado náutico está sempre te explorando. Isso é relativamente verdade. Porque alguns produtos para barco, você até encontra similares que não são para barco e que te servem, mas outros não. Alguns materiais eles são específicos, precisam ser específicos para barco. Então, por exemplo, se você vai comprar, sei lá, uma tomada de 12 volts, né, para enfiar lá tanto o macho quanto a fêmea, existem algumas que elas são feitas especificamente para barco. O plástico é um plástico rígido, resistente, o material de metal é aço inox de boa qualidade. Isso vai te dar uma durabilidade muito grande. Se for na Santa Ifigênia, você vai comprar algumas chupetas de 12 volts lá, ou achar outras, menos da metade do preço. Só que elas vão durar 3 meses, elas vão estar podres de ferrugem logo depois. E aí o trabalho de trocar tudo aquilo é um trabalho bastante grande, você vai ter que comprar outra e tal. Então, alguns materiais eles precisam ser bem avaliados, alguns serviços precisam ser bem avaliados, né? Você remendar uma vela parece simples, você simplesmente passa uma costura em cima de um tecido e acabou, mas não é bem assim, porque a costura é um tipo de costura que tem que ser bem feita, o furo que a agulha vai fazer em cima do tecido pode enfraquecer, o tipo de linha tem que ter proteção UV, senão aquilo apodrece, enfim, são exemplos de algumas coisas que não é só, eu vou comprar aquilo que é mais barato, né? É bom a gente ter o conhecimento para saber, olha, realmente é mais caro, realmente é mais barato, por que é mais caro, por que é mais barato, né? Dá uma olhada, e aí você toma a sua decisão em bases um pouco mais criteriosas, né? Bom, para terminar, eu queria deixar com vocês uma
sei lá, uma sugestão. Uma das coisas que eu procurei fazer durante todos esses anos de vela foi sempre ter humildade e querer aprender. Eu acho que isso levou a gente a fazer as viagens que a gente fez, com segurança, não se enfiando em perrengue, procurando sempre fazer as coisas com cuidado, com segurança, devagar, saía quando dava, ficava quando achava que era preciso, ou quando tinha dúvida. A dúvida fica, não vou sair, a meteorologia está assim, está assado, olha, estamos morrendo de vontade, não, mas vamos dar uma enrolada, porque pode ser, se pode ser, fica, abre mais uma cerveja, curte o lugar e tal. Eu acho que você ter humildade de fazer isso é muito importante. Você querer aprender com as pessoas, você ouvir as pessoas, você, mesmo que você não concorde em princípio, procurar ouvir até o fim o que a pessoa está te falando lá, procurar refletir um pouco antes de tomar uma decisão. Esse tipo de abordagem, ela é muito importante. Não achar que você sabe mais do que a natureza, porque não sabe mais do que a natureza está sempre nos surpreendendo, e velejar é respeitar a natureza, é se divertir com a natureza, é você poder proporcionar momentos de prazer, de alegria para as pessoas que você ama, para você mesmo, estar junto com os amigos, mas sempre com bastante cuidado, com bastante preparação, com bastante respeito e com bastante alegria. Eu fico à disposição, quem quiser conversar comigo, enfim, bater um papo aí, meu e-mail, pode usar o do jornal, é o falecom@almanautica.com.br. Chega para mim, eu respondo todos os e-mails que eu recebo, e foi um prazer ter falado um pouquinho. Espero que isso ajude vocês aí, incentive vocês a sair pelo mar, ok? Grande abraço, fique com Deus e vejo vocês no Oceano Atlântico.